Ora, seja bem-vindo a estas notas de saúde, segunda-feira. Cá estamos também em cadeia com a Rádio Cultura de Ceia em 93.6 e, como sempre, à segunda-feira temos esta rúbrica Body Lab direcionada à saúde, bem-estar e viver em equilíbrio. Hoje temos em estúdio o Dr. Quintal Nunes, que vem nos falar sobre a temática de diabetes e também a sua prevenção. E também em estúdio está, e muito bem, o Dr. Gustavo, que é diretor técnico da Academia, que hoje é ele que vai fazer as perguntas e está muito bem. Vamos lá, doutor, começar bem, então. Com o Olá programa. A todos, então, Olá. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Quintal, pela sua presença, pela ilustre presença. E vamos falar, portanto, aqui de uma temática muito importante. Estamos a falar nada mais, nada menos do que 350 milhões de diabéticos no mundo e no universo português estamos a falar de 13% da sua população. Exatamente. Não é? Estamos a falar de uma problemática demasiadamente complexa. É verdade. Então, para nós iniciarmos, então, de uma forma mais genérica, pode-nos explicar, portanto, o que é diabetes? Genericamente, poderemos falar de uma situação que acaba por acontecer por inércia parcial ou total do pâncreas. O pâncreas, como sabemos, é uma glândula que produz insulina que vai compensar ou anular parcialmente os hidratos de carbono que comemos. Hidratos de carbono latossensos, uma vez que tudo aquilo que comemos tem açúcares. Mas eu se calhar fazer aqui um pequeno parênteses, se me dão licença, que é falar um bocadinho da Giro. Esta é a razão de ser também de estar aqui e falar de diabetes. A Giro HC, a associação a que tenho a honra de presidir, significa Grupo de Influência Repensar Opções de Hidratos de Carbono. O nosso site é exatamente girohc.pt. Qual é o grande objetivo? A prevenção. E nós, por esta dinâmica que temos tido desde 2015, fazemos parte da direção da FEPAD. FEPAD, que é a Federação Portuguesa de Associações de Pessoas com Diabetes, que engloba na direção também a Madeira e Açores. A Madeira vice-presidente, Açores, tesoureira da Federação, em termos de direção. Isto permite dizer o seguinte: nós em conjunto conseguimos prevenir e trabalhar muito melhor. Desde logo, por exemplo, um dispositivo eletrónico que está neste momento a ser comercializado no mercado, que era pago anteriormente a 100%, neste momento tem uma compensação de parte do Infarmed de 75%. Ou seja, conseguimos reunir 10 mil assinaturas, a Assembleia da República e o Infarmed conseguiu participar. No fundo, a nossa grande missão no dia-a-dia, e isso está também descrito no nosso site, acaba por ser atingir 3 grupos prioritários-alvo: chaminés, bons garfos e atleta sofá. E porquê estes 3 grupos? São os grupos que têm elevado potencial de vir a ter e a contrair a diabetes, independentemente da tipologia, tipo 1, tipo 2, gelada, gestacional, no caso das senhoras, durante a gravidez. Independentemente disso, há aqui a preocupação da nossa parte de fazer uma pedagogia cívica partilhada, ou seja, sensibilizar todos e todas das boas práticas de envelhecimento ativo. São boas práticas de saúde que baseiam-se, no fundo, em tentarmos, no dia-a-dia, reduzir, por um lado, o sal, as gorduras e os açúcares e mexer-se. No fundo, é o triângulo que, basicamente, estamos habituados a partilhar. A alimentação e os hidratos de carbono, no fundo, os açúcares, de uma maneira geral, que estão em todo lado. Daquilo que ingerimos, as bebidas açucaradas são altamente nocivas nesta lógica da saúde de cada um de nós. Juntamente com a parte dos hidratos de carbono, é preciso complementarmos o nosso dia-a-dia com alguma atividade física. E, por outro lado, também temos aqui uma outra componente não menos importante, que é cada um de nós, em função das patologias que cada um de nós tenha, desde logo, uma incompatibilidade a nível, por exemplo, de alergias, ou a nível de outro tipo de soluções que necessitemos de um tipo de medicação própria. Portanto, temos de saber articular e fazer, no fundo, a autorregulação daquilo que é o melhor para o nosso bem-estar e para o nosso equilíbrio. Perfeito. Portanto, já apresentou a associação, portanto, não é? que acaba por ser aqui, no fundo, aqui uma fonte de informações, não é? para as pessoas que sofrem, portanto, desta doença, e também a nível preventivo, no fundo. Exatamente. Não é? Porque parece que também há um universo muito grande de pessoas que não têm conhecimento desta doença e que, por vezes, estão em vias de vir a sofrer dela, não é isso? Hoje em dia, os novos paradigmas da sociedade moderna acabam por levar-nos a termos cada vez mais uma vida sedentária,
aqui sem fazer nenhum tipo de leitura de nenhum nível, mas as redes sociais são um enorme contributo para a partilha e interação de informação, mas são ao mesmo tempo uma lógica cada vez mais sedentarismo, no caso estamos numa máquina, numa mesa, ou mesmo seja um telemóvel de smartphones, que as pessoas hoje em dia cada vez estão com uma mobilidade de alguma forma mais reduzida. E há aqui uma grande preocupação. Se há, por um lado, a evolução científica e tecnológica de tudo, nomeadamente dos dispositivos médicos, estamos a envelhecer e a conseguir viver muito mais anos, já se fala na quarta idade há muito tempo, o que é que está a acontecer? Se nós não prevenirmos situações tão complexas como a cegueira, problemas de insuficiência renal ou cardíaca, ou eventualmente as amputações, que são infelizmente uma das consequências da diabetes particularmente graves, o que é que pode acontecer? Estarmos perante uma realidade que se alguém tiver uma idade ainda bastante jovem, tiver uma das patologias, por exemplo, o vulgar AVC, o acidente vascular cerebral, e se ficar acamado ou ficar tetraplégico, no caso de uma amputação, ou ficar dependente de terceiros, a sociedade vai ter um peso brutal a esse nível. Desde logo a nível profissional, porque a pessoa não vai ter o seu ritmo de período normal de trabalho natural, independentemente dos apoios ou das facilidades que possa ter na mobilidade, está dependente de terceiros, por exemplo, uma simples refeição, ou para se deslocar e desde logo também a sua atividade profissional, a sociedade tem aqui um custo brutal e, portanto, é sempre preferível prevenir em vez de reparar danos que às vezes não possam ser reparados, como é o caso das amputações. Perfeito, perfeito. Eu recordo, Dr. Quintal, que há 20 anos atrás, 20 a 25, na minha passagem pela universidade, no curso de Educação Física, ainda no Brasil, lembro que a temática do diabético versus exercício físico era visto com muito cuidado, ou seja, quase que ao ponto de colocar um bocado à parte, ou seja, que o diabético não estava predisposto ao exercício físico, ou seja, perdia-se o controle da glicemia e é preferível estar mais descansado. Felizmente, hoje em dia, isto o pensamento já não é este. Já não é este, exatamente. Há aqui uma realidade que temos que adequar relativamente ao dia-a-dia. As pessoas cada vez hoje em dia estão mais informadas, independentemente do paradigma que hoje em dia temos da comunicação e desta partilha nas várias componentes, vários meios disponíveis, desde logo os telemóveis que vieram revolucionar a forma como comunicamos, mas há aqui uma realidade que as pessoas têm que estar conscientes. Cada um de nós tem que ser responsável pelo seu bem-estar e sobretudo pela prevenção da saúde. E isso passa muito por saber autodiagnosticar-se, saber se está ou não está em condições de fazer uma determinada atividade que exija maior esforço físico. Eu posso aqui dar um testemunho muito interessante que ocorreu este ano, a nível de federação. A Federação Portuguesa de Associações de Pessoas com Diabetes levou a Spoleto, à Itália, um grupo de 10 pessoas insulinotratadas, mas que era equilibrado entre homens e mulheres, que tomam habitualmente insulina e que participaram em provas esportivas no contexto federado, e portanto são provas exigentes do ponto de vista de esforço físico, mas que não há drama nenhum se as pessoas tiverem a capacidade de perceber que se tiver uma glicemia muito baixa é evidente que tem que ingerir um tipo de açúcar de absorção mais lenta. Permitam-me só aqui dar o parênteses. Um açúcar de absorção rápida é aquele pouquinho de açúcar que normalmente bebemos com o café. Sim. A absorção lenta é um tipo de açúcar que se vai diluir um bocadinho mais no tempo. Estamos a falar, por exemplo, sei lá, desde o pão às massas, o arroz, as batatas. Tudo isso são açúcares, também chamados hidratos de carbono, mas que diluem-se ao longo do tempo. Ou seja, não é uma absorção tão rápida quanto o açúcar, digamos assim, dos pacotes de açúcar. O que é que isto permite? Permite que, se for fazer uma prova que demora algum tempo e que seja necessário um desgaste físico e que a sua repercussão pode demorar até 24 horas, ou seja, uma atividade física feita num momento X pode durar a esse período de 24 horas, as pessoas têm que se precaver e saber que antes de efetuar uma atividade física intensa têm que preparar-se a nível da alimentação ou a nível daquilo que acharem mais adequado para o tipo de atividade física que vão fazer e, obviamente, têm também que medir o impacto dessa atividade física com um normal glucómetro para ver o efeito na sua glicose, como é que isso impactou e que efeitos é que pode ter. Naturalmente não pode. O valor de rácio médio, a Organização Mundial de Saúde, é entre os 80 a 120, em jejum. Isto para qualquer pessoa que não tenha diabetes. No caso de já ter, independentemente de ser tipo 1 ou tipo 2,
tem que sentir o que vai fazer e, portanto, sentir como é que está o seu bem-estar naquele momento e prevenir-se e ingerir algo mais substancial em função da atividade física que vai fazer. Ou seja, então esse tabu praticamente já está quebrado, não é? E atualmente já temos atletas olímpicos, inclusivamente, que sofrem de diabetes e fazem esse tal autocontrole. Tem que fazer autocontrole, exatamente. E o que podemos fazer, no fundo, para despertar agora, visto que já sabemos dos benefícios que os diabéticos podem obter com a prática de exercício físico? Ou seja, o que é que falta, no fundo, agora para partir aqui para ação, no caso, para termos mais casos práticos e que as pessoas realmente tomem essa iniciativa de praticar? Meu caro, acho que há aqui uma coisa que nós, ao vivermos no Distrito de Viseu, sentimos que o tempo ao longo do ano não é sempre o mesmo. Há alguma desconforto, por exemplo, logo de manhã cedo ou à noite, se alguém quiser ir para o ar livre praticar uma atividade física, mas há sempre soluções indoor que são suficientemente capazes. Nós temos meia dúzia de ginásios, inclusive o Body Lab, também é nosso parceiro, onde se pode fazer atividade física, mas as pessoas podem também saber escolher aquilo que melhor se adequa ao seu dia-a-dia. Há muita coisa que se pode fazer, uma inércia, por exemplo, que se pode ser absolutamente quebrada. Há muita gente que anda de elevador, às vezes em alguns edifícios com alguns andares. Subir escadas vai provocar uma atividade física, não é muita, mas subir 3 vezes ou 4 vezes por dia as escadas, até ao 3º ou 4º ou 5º andar, vai sempre fazer alguma atividade física, a pontos daquilo depois já entrar na rotina. Estão, no fundo, a gerir a pegada ecológica, não estou a gastar eletricidade, o planeta agradece, mas ao mesmo tempo estou a cuidar da sua saúde. Perfeito. Há muita coisa que se pode fazer, pequenos passos, mas que... Evitar-se o elevador, não é? Exatamente. Há tanta coisa que se pode fazer, é que previne não só as questões ambientais, mas também cuida do seu bem-estar, quer cardíaco, quer físico. Certo. Perfeito. E acha que da parte, portanto, do acompanhamento médico, ou seja, que já esse esclarecimento já chega a este ponto, portanto, dos médicos endocrinologistas estarem já predispostos, no fundo, a aconselharem as pessoas a praticarem, porque, no fundo, aqui é preciso que haja também este empurrão, não é? Ou seja, claro, os espaços já existem, as pessoas estão preparadas para receber, mas realmente não se nota, não se verifica os diabéticos, no fundo, a procurarem esse apoio profissional. E eu acredito que existe, aliás, a razão de ser da nossa associação, a GIR-HC, aparece desde logo a fazer uma partilha de várias temáticas. O nosso site, girhc.pt, tem desde a prevenção, desde as preocupações e as consequências, por exemplo, uma das coisas que temos online, porque achamos que isso é fundamental. Qualquer pessoa que tome particularmente insulina, andar com um cartão no bolso a dizer que é uma pessoa com diabetes, e se for no caso de tomar insulina, e no caso de haver algum desmaio, alguma quebra de tensão ou algum estado de hipoglicemia, o ideal é a pessoa ter de exportar consigo aquele cartão e ser imediatamente informada às autoridades, desde logo o 112, INEM, PSP, GNR. Aliás, nós quando fazemos atividades que nós batizamos da Oficina de Educação para a Saúde, temos todo o gosto em convidar sempre PSP, o GNR e o INEM para estar presente, porque são as entidades, são as primeiras a ser chamadas e, portanto, são as entidades a envolver e a dinamizar de forma mais dinâmica esse sentido. Mas temos este cartão já em 5 línguas no nosso site. Para quem viajar, seja para a Europa, seja fora da Europa, e que tenha a preocupação de, na sua bagagem, levar um cartão nas várias línguas para onde vai passar trabalho, férias, seja o que for, informar quem eventualmente possa encontrar na rua, numa situação de desmaio, alertar para aquelas condicionantes que tem, que no caso de não conseguir abrir a boca e poder falar, um pacote de açúcar debaixo da língua resolve perfeitamente, mas num caso mais grave tem que ser, mesmo em termos hospitalares, ir para uma urgência do hospital para tratar convenientemente a situação, mas sabendo que tem diabetes e que toma insulina. Portanto, a nossa pedagogia que nós fazemos diariamente é aquilo que nós chamamos de pedagogia cívica partilhada. Todas as boas práticas, até inclusive de algum detalhe técnico daquilo que é a insuficiência pancreática e as consequências, nomeadamente a questão que falamos muitas vezes, do pé diabético, dos rins ou dos olhos. Há muita gente que no limite pode ficar invisual por causa da diabetes ocular. Portanto, são estas as prevenções que nós neste momento estamos mais focados em fazer, porque as consequências, mesmo para o erário público, nós temos um Orçamento Geral do Estado todos os anos, que é aprovado, como sabemos, e só para dar o título de exemplo, tratar uma ferida de um pé custa 7.000 euros ano.
7 mil euros. Uma amputação custa 25 mil euros. Portanto, causa algum impacto a nível do erário público, particularmente na rubrica do Ministério da Saúde. A quantidade, estamos a falar pelo menos 1 bilhão de pessoas com diabetes, nem todos eventualmente necessitarão de determinado tipo de intervenções, mas o potencial é muito grande, quer para a sociedade, quer para a pessoa enquanto ser humano que interage no trabalho, nos amigos, na família. Aliás, o dia 14 de novembro deste ano, por parte da organização da Federação Mundial de Diabetes, foi exatamente designado como a diabetes implica todos os elementos da família. Por ter um elemento da família com uma amputação ou com um problema de saúde que implique não trabalhar ou não poder alimentar-se ou não poder fazer as atividades básicas normais diárias, o impacto que isto causa é pena que muitas das vezes os governantes, a nível nacional e mesmo a nível regional e local, não têm esta consciência. Fazem umas coisas show-off, mas a ajuda efetiva para ajudar quem precisa e quem faz um trabalho de prevenção, e aqui não falo só da nossa associação, há muitas associações pelo país a fazer este trabalho, algumas com mais intensidade, outras menos, porque isto é um trabalho voluntário. Eu aproveito aqui, se me permitem, só deixar 2 convites: que visitem o site girhc.pt e sejam sócios ou sejam voluntários, porque qualquer atividade, nós por exemplo este ano em novembro no Black Friday pedimos ao Grupo Isabeira e estivemos no Palácio do Gelo, distribuímos uns grandes milhares de cartões desses azuis de prevenção. Convidei várias pessoas, inclusive de entidades que agora não vou obviamente referir. Ninguém esteve disponível, porque passar 15 horas em pé junto a uma porta de entrada com fluxo de vento particularmente agreste, embora agradável pelo número de visitantes que o Palácio do Gelo teve, e aqui é uma forma também de agradecer o Grupo Isabeira, que nesta perspectiva teve uma sensibilidade grande. Nós dizemos sempre o seguinte: não temos apoio de ninguém, em nível estatal ou regional, na situação, digamos assim, política. Vivemos só de algum donativo ou das cotas dos nossos sócios. E dizemos sempre o seguinte: as empresas, independentemente do setor, comércio, serviços ou indústria, devem estar focadas na responsabilidade social empresarial, porque quanto melhor tiver a sociedade envolvente onde essas empresas atuam, melhor é a dinâmica, quer comercial, quer social, que essas empresas podem produzir. Ok. Dr. Quintal, nessa perspectiva do viver em equilíbrio, que no fundo acaba por ser o mote do nosso programa, apontando, portanto, para o público, portanto, para a população que sofre do diabetes, ou seja, hoje em dia já é possível, né? Ou seja, desde essas medidas de autocuidado, quais são as dicas que poderia deixar ficar para os nossos ouvintes que, nessa perspectiva, que estão a sofrer com diabetes e para poder ter uma vida mais equilibrada possível? Olha, eu voltaria ao triângulo, porque a alimentação desempenha um papel fundamental. É evidente que um ser humano... É difícil hoje em dia a alimentação, não é? Mas muito, muito difícil. Porquê? Quando falamos de hidratos de carbono e falando de uma forma geral sobre tudo aquilo que tem açúcares, o ideal seria uma pessoa alimentar-se maioritariamente de frutas e legumes. Mas sabemos que no dia-a-dia, ou por questões profissionais, ou por questões pessoais, ou de acessibilidade a determinados locais, o país é muito rico em termos gastronómicos, come-se muito bem, porém não se pode ter um restaurante a cada esquina, não é? Portanto, esta realidade, controlar um bocado aquilo que se ingere, particularmente tentar evitar produtos processados e produtos ultracongelados, tentar a comida mais, a dieta mediterrânica, que foi distinguida, e não é por mero acaso, tem aqui um peso fundamental. Mas depois conciliarmos aquilo que é a nossa mensagem no cartão, que temos distribuído, reduzir o consumo de sal, gorduras e açúcares, e acrescentar aqui uma coisa que é fundamental, que é a atividade física, mexer-se. Perfeito. E, portanto, há aqui, no fundo, esta forma, no fundo, que é muito atrativa de ter prazer naquilo que se faz. Independentemente de ser caminhar, se jogar um determinado desporto, jogar futebol, jogar rugby, o que desejarem. Depois é o gosto de cada um, tem que ser adequado, mas esta será, digamos assim, a grande medida. E depois também não menosprezar a vigilância, quer a nível do clínico que segue, em termos normais, o médico de família, mas quando quer praticar uma atividade de maior esforço
ou de maior impacto na sua saúde e na sua vida diária, é sempre desejável não só algum tipo de avaliação, como um check-up, por exemplo, a nível global da sua saúde. Uma pessoa queira fazer uma atividade física muito intensa, tem que ver se tem o coração em ordem, se está com todos os seus parâmetros devidamente alinhados. Para quê? Para que não haja efeito contrário àquilo que se pretende. A atividade física tem muitas vezes de ser moderada em função da patologia de cada um do praticante, não é? Porque se for uma pessoa que já tem uma determinada idade, que o mais desejável é ser uma atividade mais suave, não quer dizer que não a faça, mas tem que saber moderar, e aí vocês profissionais de saúde, de uma maneira geral, têm que ter este cuidado de ajudar as pessoas quando querem fazer uma determinada atividade, ver o impacto que essa atividade possa ter e se a pessoa está em condições de a poder praticar ou não. E melhor adequar, portanto, essas atividades. Tal e qual. Perfeito. Aquela caminhada que se diz milagrosa durante 30 minutos é uma prevenção. Há pessoas que não gostam de caminhar, preferem dar de bicicleta, preferem fazer um outro jogo. Portanto, desde que seja uma forma... Aliás, nós fizemos uma coisa muito interessante, já foi quase há um ano, ali no Mirita Casemiro, aqui em Viseu, que foi um professor da Universidade da Escola Superior de Educação de Viseu, de Educação Física, o professor Carlos Vasconcelos, uma terapia metendo uma coisa muito interessante. Um balão que andou a circular na assistência para a frente e para trás, só a bater o balão para a frente e para trás, só para sensibilizar, obviamente, as pessoas em termos pedagógicos. Coisinhas simples, mas que causam impacto, animação, e as coisas têm que ser divertidas, senão as pessoas não têm esta... Tem que dar prazer e gosto daquilo que se faz, não é? Isto fazendo com gosto a caminhada, o jogo, ou a bicicleta, seja o que for, ou ir a um ginásio e fazer, sei lá, as mais diversas modalidades existentes. Não é por mero acaso que nós aqui em Viseu temos, acho que são agora neste momento 5 ou 6 ginásios parceiros, temos um também em Lamego, ou seja, nós tentamos ter aqui um leque de opções em termos de quer culturais, quer a nível de terapêutica e prevenção daquilo que é a temática da pessoa que tem diabetes, que podem ver também no nosso site, o filme dos parceiros. Nós não queremos, no fundo, tratar uma pessoa que tem diabetes quase como coitadinho disto daquilo. Tem que ter uma perspectiva de estar na vida de uma forma prazerosa, com qualidade de vida, com saúde e bem-estar, e no fundo com isto estamos a praticar uma coisa muito importante nos dias que correm, que é o envelhecimento ativo, que tanto se fala, mas que depende de cada um de nós fazer esse envelhecimento ativo, e isso é uma coisa que não é preciso estar escrito, não precisa ser regulamentado pelo médico. Cada um de nós tem que ter essa preocupação de saber gerir o seu dia-a-dia. Há atividades profissionais que não permitem grande disponibilidade de tempo para, por exemplo, a atividade física, mas que é uma componente fundamental para o equilíbrio de cada um de nós no dia-a-dia. Ótimas dicas. E para finalizarmos, portanto, a questão da diabetes, portanto, está muito presente, principalmente na população mais sénior, de acordo com o envelhecimento, diabetes do tipo 2, mas preocupa-nos, e quando olhamos para essas estatísticas, e quando passamos a analisar a alimentação no dia-a-dia e das nossas crianças e jovens, ou seja, a expectativa não é muito boa. Não é, infelizmente, exatamente. E qual a mensagem que pode deixar, portanto, para os nossos ouvintes nesse sentido, todos que têm filhos em casa, e de modo a tentarmos contrariar esta tendência de aumento de diabetes e da obesidade? Eu sou capaz de sugerir aqui uma coisa que não é muito fácil de operacionalizar, mas de qualquer forma deixa a dica. Antigamente havia pessoas que tinham um cuidado enorme, levavam a marmita, que é o que estava a dizer. Mas preparar uma marmita para o dia seguinte dá uma trabalheira enorme. É verdade. Mas eu conheço hoje em dia muita gente, inclusive de faixas etárias até mais jovens, que se preocupam porque sabem, por exemplo, no dia-a-dia, ou tem uma cantina onde fazem as refeições principais, ou isto no local de trabalho, ou à sua volta tem restaurantes, mas que não têm a comida, os alimentos que a pessoa deveria ingerir. As pessoas compram, fazem a sua seleção de acordo com os critérios que achem mais adequados, independentemente de quererem ter aqui uma sensibilidade maior até com a preocupação com o planeta e com esta pegada ecológica. Preocuparem-se em comprar alimentos que sejam consequentes em termos nutricionais para o seu bem-estar e levarem a sua própria refeição. Esta é uma sugestão que pode dar um bocadinho mais de trabalho, mas quando chegarem a uma faixa etária mais avançada, vão de certeza absoluta reconhecer o investimento, o esforço, a sementeira que fizeram. Exatamente. Para o futuro. Perfeito. Dr. Quintal Nunes, portanto, presidente da Associação Giro HC,
esclareceu-nos aqui questões pertinentes acerca da diabetes, de como se prevenir, de como se viver melhor com esta doença. E fica o nosso agradecimento, então. Muito obrigado também. Muito obrigado. Muito obrigado. Com esta emissão de notas de saúde, com a Body Lab, direcionado à saúde, bem-estar e viver em equilíbrio. Voltamos para a segunda-feira com mais uma rúbrica, com mais umas notas de saúde. Continuação de bom dia.